E aí, já tive várias vitórias nessa vida. Mas a vitória principal que nós devemos almejar é a nossa salvação. Por quê? A vitória que você alcança no dia a dia, um dia ela vai passar. Os jogadores de futebol, eles têm várias vitórias, têm uma carreira, né? Alcançam sucesso, alcançam ali uma vida de milhares, de milhões, mas passa. Alguns ainda são, às vezes, lembrados, um grupo seleto, às vezes é lembrado, outros não. No dia a dia, nas profissões, alguns viram nome de viadutos, de ruas e assim sucessivamente, né? Aqui nós temos uma rua aqui, essa principal, como é que chama? Não, aqui, descendo. Ministro João Alberto. Esse João Alberto deve ter sido alguém na cidade ou no estado, não sei, né? Mas uma vitória, ter tido uma rua com o nome dele. A ponte ali deve ter um nome, a praça deve ter um nome, por aí vai. Mas essas vitórias são vitórias, irmãos, que ficam aqui. Agora veja aí na tela o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Leia comigo. Mas graças a Deus... Então existe vitória que ela só vem por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vitórias que não se compra ela com dinheiro. Vitórias que não se compra com prata, não se compra com ouro. Não se compra com conhecimento humano. Pode adentrar aquela porta ali agora, o juiz aqui da comarca de Barra do Garças. Ele não consegue comprar vitórias que você tem, por mais conhecimento que ele tenha. Pode chegar aqui, nesse exato momento, o governador do estado do Mato Grosso e entrar aqui a sentar no primeiro banco. Ele pode chegar aqui como autoridade máxima do estado, mas ele não consegue adquirir vitórias que você tem. Pode chegar aqui, irmãos, o rapaz lá do foguete, lá, qual é o nome dele mesmo? Virou trilionário agora? Elon Musk. Pode vir um Elon Musk, o primeiro homem da Terra a ser um trilionário. Ele pode chegar com os trilhões dele aqui. Existem vitórias que só vêm por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa vitória, o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe você para dizer assim: ô irmã, qual é o nome da senhora mesmo? Geusa. Ô Geusa, gostei da senhora. E porque gostei da senhora, eu vou te abençoar. Não. Ele não sai no meio das pessoas procurando alguém que ele gostou mais do que a outra, não. O Senhor Deus, Ele dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas vitórias, elas dependem mais de nós do que propriamente dele. Por quê? Porque essas vitórias, ele já, numa linguagem simples, fez o pacote e com Cristo na cruz nos concedeu, deixou à nossa disposição. E o que nós então tenhamos a fazer? Aqui diz a palavra, ainda em 1 Coríntios capítulo 15, já vou para o Hebreus, versículo 50, diz assim: e agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então existem vitórias que nós só temos por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma delas. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. O homem pode ser quem for, irmãos, como eu acabei de dizer aqui. Houve homens que chegaram para Pedro e falaram que queria receber o Espírito Santo e tinha dinheiro para pagar. Eles foram amaldiçoados. Por quê? Não se compra com dinheiro.
Não é eu trazendo milhares e milhares de dinheiro e colocar no altar que eu vou, irmãos, estar agradando a Deus. Eu digo para você assim que, por mais que eu tento ficar só num capítulo, mas não dá, irmão. A mente já começa, a Bíblia já começa a rodar na cabeça da gente lá dentro. Assim, ó. Lá em Miqueias, capítulo de número 6, salvo engano, versículo 7. Vê se é isso aí, Joel, por favor. Aí, ó. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Eram os produtos mais valiosos daquela época, o azeite, até hoje, né? Uma latinha de azeite puro custa caro. Mas, vejamos, seguindo ali, ó. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, mas o quê? O fruto do meu ventre, o meu filho, eu posso dar pelo pecado da minha alma? Aí, pode seguir, diz assim, ó. Ele te declarou, olha o que Deus falou. Ó homem, o que é bom é o que o Senhor pede de ti. O que Deus te pede é o que é bom para Ele. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Eu posso querer agradar a Deus, irmãos, impressionar a Deus, como muitos às vezes fazem. Acham que vão agradar a Deus. Ah, pastor, vou dar meu relógio de oferta, que esse relógio aqui é ouro puro. Não é ouro não, tá, irmãos? É só amarelo só. Foi o pastor Daniela que me deu, ganhou outro presente, me deu outro presente. Aí eu vou pegar esse relógio aqui, ó. Ó, pastor, é ouro puro. Os ponteiros aqui são todos diamantes. Isso aqui é um Rolex original. É Oriente isso aqui. É o Rolex original, custa 25 mil reais. Ó, estou dando para a igreja. A igreja não tem braço. Né? Vou dar meu carro para a igreja não tem, não dirige. Ah, vou dar meu apartamento. Mora no seu apartamento, anda no seu carro, usa o seu relógio. Bom é o que Deus pede de ti. O que Deus pede de ti? Ele te dá a semente. E a semente que Ele te dá, aí Ele pede para você semear. Aí você semeia a semente que Ele te deu. Estão entendendo? Mas às vezes a pessoa quer agradar ao Senhor, mas Deus falou assim, não, bom não é 1000 carneiros, 1000 ribeiros de azeite, bom é o que o Senhor pede de ti. O que Deus pede? Faça aí por favor. Sendo que, primeiro, pratiques a justiça. O que é isso? Ouvir a palavra de Deus e colocar ela em prática. Quer agradar a Deus? Ouça a palavra e aquilo que você ouviu, pratica. Ouviu falar que você tem que ser fiel, seja. A Bíblia diz que você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, a ponto de dar a vida por ela. Então faça isso. Tem que ser fiel, seja fiel. Irmãos, pratica a justiça. Ames o quê? A beneficência. Procure amar de uma forma que você seja o amor no sentido de caridade. Aprenda a olhar para as pessoas com misericórdia, a se colocar no lugar das pessoas. E quando assim então nós fazemos, aí diz aqui no mais, ó, ama a beneficência, passa mais um pouquinho, e andes humildemente com teu Deus. Deus só anda com pessoas humildes. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quer ver as coisas deslanchar na sua vida? As coisas caminhar de uma forma natural? Seja humilde. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus fala, não dá, nem chega perto de mim. Mas ao humilde, Deus faz questão de andar com ele. Deus não anda com arrogantes. Deus não anda com quem acha que é melhor do que os outros. Deus não anda com aqueles que porque tem um cargo, porque é diferente e tal, não agora. Não. Deus, Ele anda com pessoas humildes. Quer andar com Deus? Ande humildemente. Faça o que Ele tem te pedido, só isso.
Servir a Deus é uma coisa tão simples. As pessoas é que acabam complicando tudo. Mas servir a Deus é simples, irmãos. É eu entender, você pode ser o homem mais rico de Barra do Garças. Você pode ser, foram 12 anos falando essa palavra, desculpem. Você pode ser o homem mais rico de Barra do Garças. Milionário da cidade. Ser o dono de tudo. O que é andar humildemente, pastor? É então eu ser dono de tudo isso e andar com chinelinho havaiana arrastando no chão e um calçãozinho voleio surrado e uma bicicletinha daquela Olé 70 para ninguém saber que eu tenho dinheiro? Não, isso não é humildade, isso é miséria. Isso é um rico que só tem dinheiro. A humildade, eu conheço pessoas, irmão, que tem milhões e é humilde. Conheço pessoas que não têm nada e é arrogante. Não condiciona o que você tem. E a humildade reconhecer que nós não estamos acima de ninguém. Outro dia eu estava passando em frente ao cemitério, Deus falou comigo, desce, grava e entra aí dentro. Mas segundo, está na hora não, desce e entra. Desci, e o reverendo já veio com a câmerazinha atrás. Aí eu gravei um vídeo lá dentro. Deus me deu uma palavra lá dentro. Essa porta é a última porta que você vai passar. E aqui dentro ninguém é melhor do que ninguém. Aqui dentro você não escolhe vizinho. Aqui dentro você não escolhe onde você quer morar. Aqui dentro é assim, 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 assim. Está lá gravado lá. Andar humildemente com o teu Deus são pessoas que entendem. Como Jesus ele fazia. Ô mestre, quem que é maior? Quem está na mesa ou quem está servindo? Jesus falou, eu sou aquele que serve. Está respondido, né? Ele disse que o maior do reino são os menores. O templo cheio de doutores, de pessoas bem informadas, sucedidas, de alto grau de conhecimento. Jesus pega uma criança e fala, se vocês querem entrar no reino, torna como essa criança. Então Jesus foi o maior exemplo. E aí, se eu quero ter vitória, o caminho é andar humildemente com o teu Deus. Irmãos, a prosperidade é para você usufruir. Não é pecado você ter o melhor carro, a melhor casa, você dar um conforto para a sua família, para os seus filhos, você deixar... Não é pecado não, pelo contrário, é a vontade perfeita de Deus. O que é pecado é a pessoa deixar com que as riquezas sejam senhor da vida delas. Porque nós só temos um Senhor, que é o Deus dos altos céus. Mas Jesus diz, não tem como servir a dois senhores, não tem como agradar a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus das riquezas. Então o único Deus que Jesus falou que existe nesse mundo aqui não é nem o diabo, é as riquezas. Como eu já falei aqui em outra ocasião, que se você perguntar para uma pessoa se ela quer Deus ou diabo, ela vai dizer que quer Deus. Mas se você falar para ela assim, ó, você quer que eu leia um versículo da Bíblia para você? Ou você quer 100 reais no Pix agora? Ela fala, não quero 100 reais. O Deus desse mundo é a riqueza. Então andar humildemente é nós entendermos que Deus está acima de tudo, e Ele nos colocou aqui para usufruirmos todas as coisas, mas sem perder a nossa essência, que é o caráter dele em nós. Digam graças a Deus. Voltando lá para a primeira carta aos Coríntios. Aí então diz assim, olha só, versículo 51. Eis aqui, vos digo, um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que transformação é essa, pastor? Aquela que Jesus teve. Na sexta-feira ele estava na cruz, todo ensanguentado, na cruz todo deslacerado, todo desfigurado, rosto inchado, tanto de apanhar, as costas rasgadas, envolto só num pedacinho de pano, tiraram dali e colocaram no túmulo, e jogaram um lençol por cima.
No domingo, Maria Madalena vai lá no túmulo, e quando chega lá, ele não estava. Quando ela volta, ela vê um homem mexendo nas plantas, e ela pensou que era um jardineiro. E ela dirige a seguinte pergunta: Senhor, se tu sabes onde colocaram o meu senhor, o senhor pode me avisar, que eu vou lá buscá-lo. E aí Jesus diz: Maria, sou eu. Aí ela reconheceu Jesus pela voz. Ela não reconheceu Jesus porque ele já estava com as vestes brancas, ele já estava com seu corpo transformado. E mais tarde daquele domingo, os discípulos trancados por causa da perseguição dos judeus, Jesus passou pela porta sem tocar na fechadura e apareceu no meio dos discípulos e disse: a paz seja convosco. Esse corpo transformado, quando nós recebermos ele, a trombeta tocar, irmãos, não vai ter teto, não vai ter um telhado, não vai ter nada que vai nos segurar. Como ele atravessou as portas e ao mesmo tempo os discípulos conseguiram tocar nele, assim nós então seremos apalpáveis, mas teremos um corpo transformado, como também o do Senhor Jesus. Essa vitória não se compra com dinheiro. Essa vitória não se compra com religiosidade. Essa vitória se conquista apenas servindo ao Senhor, vivendo para Ele. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, todos nós seremos transformados. Ah, pastor, e se a pessoa morrer antes? Nem problema. Pode o pó comer, pode a água dissolver, pode o fogo cremar, não importa. O dia que a trombeta tocar, você vai estar do mesmo jeitinho, transformado ainda. Porque isso aqui não vai herdar o reino dos céus. Ele vai ter que transformar o nosso corpo. Então vejamos que isso se dá a quem busca. Aí o versículo 53 fala assim, ó: porém convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de mortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de mortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quem nos dá essa vitória? Senhor Jesus. Só vem por intermédio dele. Portanto, guarde o que eu vou te falar aqui, mas com toda a fé do seu coração. Irmãos, quem vive com o Senhor Jesus não precisa ter medo da morte. Estão me entendendo, sim ou não? Porque a palavra diz que nós temos a vitória sobre ela. Ninguém conhece a morte, sabe como ela é, e quem foi também não voltou para nos contar. Mas aquele que venceu ela, fala para nós que nós temos a vitória sobre ela. E Jesus diz: aquele que crê em mim, não morrerá. Pastor, mas como assim? Simples. O meu filho Samuel, quando tinha seus 3 aninhos, 4, a gente estava na sala e ele estava com o controle do videogame na mão. Tinha uns carrinhos lá que gostava de passar o tempo ali com aquilo. E aí eu chamando ele: vamos para a cama. Só mais essa, pai. Só mais essa. Aí daqui a pouco eu passei na sala de novo, o controle caiu para um lado e ele para o outro dormindo. Eu peguei ele no colo, levei ele lá para o quarto e eu coloquei na sua cama. Quando ele acordou, ele estava onde? No quarto. Ele não viu esse processo de pegar ele na sala e colocar lá no quarto. Quem crê em Jesus, diga amém. Então, o dia que seus olhos fechar, o Senhor Deus vai pegar você, e quando você acordar,
você vai estar já diante dele. Você não vai conhecer a morte, porque você já tem a vitória sobre ela. Existe vitória se só vem, mas tem crente, irmãos. Eu sei que não existe, não existe essa sequência, mas tem crente que morre de medo de morrer. Estão entendendo? Não. Viver é para Cristo. E morrer é lucro, diz o apóstolo Paulo. Porque quando nós partimos, aí que nós viveremos de fato e de verdade, irmãos. Agora, se a pessoa não tem Jesus, aí ela tem que ter medo mesmo. Porque ela sabe que o dia que fechar os olhos não vai ter mais jeito para ela. É perdição eterna. Agora, deixa eu contar uma coisa como você pode descontrair só. Eles estão muito sérios hoje. Tem um pastor, isso é história, tá? Não tem nada a ver com Bíblia não, tá? Por favor. Tem um pastor que ele tinha um amigo de infância. Ele virou pastor e o amigo virou circense. E um dia coincidiu do amigo armar o circo na cidade que o pastor pregava. E aí o amigo falou: pastor, eu vou lá visitar a sua igreja. Meu amigo, vai lá sim. Será uma honra te receber, a gente é amigo desde a infância, nunca mais nos encontramos, você vai, roda para lá, eu rodo para cá. E aí, deu 5 horas da tarde, o amigo dele falou: pastor, estou indo no culto hoje à noite, viu? Pastor, irmão, faz um favor para mim. Aí no seu circo tem leão, naquela época eu usava animais, ele falou: tem. Traz um, é adestrado? Traz um para mim aí, que eu quero fazer uma pregação hoje aqui. Aí eu falei: tá bom, vou levar. Deixou o leão lá, no fundo da igreja, participou do culto, o pastor faz uma pregação linda sobre salvação, e perguntou: quem tem certeza aqui que está salvo, levanta a mão. Toda a igreja levantou a mão. Quem tem medo aqui de morrer, levanta a mão. Ninguém. Não, está todo mundo salvo. Pastor, São Pedro, tá o leão aí. São Pedro trouxe o leão. Obreiro, apaga a luz da igreja e fecha a porta. Aí falou assim: agora solta o leão. Ei, meu irmão. Mulher passando em cima de menino, quebraram o vidro da igreja, a porta da igreja de vidro quebraram. Quando acendeu a luz, tinha ninguém, nem os obreiros. Murilo só ficou o óculos para trás. O carro largou a baqueta da bateria. Sumiu todo mundo. Só que bem aqui na frente, onde está a irmã Olga, tinha uma senhora, Dona Maria. O pastor ficou feliz, hein? Dona Maria, senhora, mulher de fé, a única que de fato não tem medo da morte, está aqui, ó. Fala para nós. Levou o microfone para ela: pastor, nessa correria, tudo carregado, minha muleta. Senão ela tinha ido também, né? Aí você vê que às vezes a pessoa fala que não tem medo da morte, mas quando a morte chega perto, nós não fomos feitos para morrer, fomos criados para viver eternamente. Vocês estão entendendo? Então esse medo, ele é comum, é uma defesa do seu próprio corpo, da sua própria alma. O que nós não podemos é deixar esse medo nos dominar. É isso que a palavra de Deus está dizendo, porque você tem a vitória sobre ela. Então diga: eu tenho a vitória sobre a morte por Cristo Jesus. Amém? Versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Irmãos, quem é crente não tem que ter medo de macumba, feitiço, inveja, olho grande, mais o que? Tantas coisas aí. Existe? Existe. Pode destruir alguém? Pode, mas não você. A palavra diz que você tem a vitória sobre o inferno. Pode se levantar o inferno inteiro, você tem a vitória sobre ele. E quantos que às vezes estão indo para casa, se vê uma macumba,
nem passa na rua. Quando é o católico, ele já olha e faz assim. Quando é o crente, ele está amarrado. Mas está correndo? Então não adianta amarrar, irmãos. Vai lá, vou te dar uma dica. Vai lá onde fizeram a macumba, pega o nome que tiver lá, só o nome, e traz para o pastor. Pastor, vamos ajudar essa pessoa aqui em oração, está sendo encruzilhada ali, alguém colocaram o nome dela lá. Ah, pastor, e se pegar em mim? Ô, irmão, a palavra acabou de dizer que você tem a vitória sobre o inferno. Ali botar Pombagira e Chuncaveira, Preto Velho, não sei mais quem, que na Bíblia não fala nome de demônio, isso é nome que as religiões criaram, mas pode ter todos aqueles demônios ali, não importa, você tem a vitória sobre todos. Por que o crente às vezes tem as finanças amarradas, como diz lá, lá fora, pelo um tranca-rua da vida, um casamento destruído por uma pombagira, a vida caiu nas drogas ou caiu na bebida por causa de quê? De um Zé Pilintra. A pessoa está toda encurvada lá, que tem um preto velho nas costas dela. A pessoa já tem 85 anos, mas quer andar igual a menininha de 12 anos, quer enxumirim. Não importa qual demônio que seja. Você precisa entender que você tem a vitória sobre o inferno. A dona Cristal lá em casa me ligou desesperada. Meu pastor, tem um sapo aqui na porta de casa, pastor e tal. E ela tem uma filhinha, uma filha, que mora com ela de 15 anos. Aí eu brinquei com ela, falei, é o príncipe da Maju. Fala para ela pegar e dar um beijo nele que vai virar um príncipe. Pastor, estou falando sério, pastor, a boca do sapo está colada com super bonde. Falei, meu Deus, os macumbeiros não tem nem tempo de costurar mais. Estão colando com super bonde. Eu falei, dona Cristal, faz um favor. Pega o sapo e tenta descolar a boquinha dele. Eu não sei, vê no YouTube, tem tudo aí, salva o sapinho. Ela foi lá no YouTube, assistiu um videozinho, foi lá, descolou a boca do sapo. Agora solta o sapo na natureza e deixa o bichinho viver em paz. E eu, pastor, ela está lá até hoje, gente, sentada no primeiro bloco da igreja, louvando a Deus, exaltando a Deus, vivendo a vida dela, servindo a Deus. Vocês estão entendendo sim ou não? O diabo quer trabalhar em cima do nosso desespero, mas quando eu entendo a palavra, eu sei a palavra, meu irmão, a nossa vida aqui segue tranquilamente. Então nós temos a vitória sobre o inferno. Ah, vou plantar um pé de arruda aqui na frente da minha casa para espantar os mal-olhados, para espantar os olhos gordos. Não, não precisa disso. Você só precisa entender, você tem essa vitória. E aonde você estiver, a vitória está ali. O diabo não pode tocar, irmãos. Não fique preocupado. Ah, pastor, mas entrou uma pessoa aqui outro dia, olhou e disse assim, eu sempre quis ter uma loja dessa. Pastor, não vendemos mais nada, porque você deixou o medo entrar no seu coração. Se você deixar o medo entrar, a pessoa vai chegar lá, ó, que papagaio bonito, hein? Ó, fala bem, no outro dia o bichinho está lá. Porque o medo entrou no coração. Mas quando a pessoa chegar e te dar um elogio, só transfira a glória para Deus. Glórias a Deus. Ó, aqui é grande, irmão, para a glória de Deus. Aqui é bom, para a glória de Deus. E a vida segue. Vocês estão compreendendo? Pode entrar o maior invejoso que for, meu irmão. A palavra diz que nós temos a vitória por intermédio de Jesus Cristo. E uma dessas vitórias sobre o inferno, finalizando, 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Nós temos a vitória sobre o pecado. O pecado só te domina se você quiser. Tem pessoas, não, pastor, que eu fui fraco. Pastor, não, irmão, não vem com essa, não. Sabe por quê? A pessoa que volta a beber, eu tenho certeza absoluta que a garrafa não criou uma asinha e veio voando, e chegou lá na varanda da casa dela, abra a boca,
para você beber. Não. Você pegou o telefone e ligou lá, ou você foi lá comprar, ou alguém colocou ali o copo ali e falou, bebe aí, não dá nada não. Não, é só não pode embriagar. Aí você foi na onda da pessoa, pegou. A pessoa quis. Tem coisas que não é demônio, tem coisa que é escolhas. Vocês estão entendendo sim ou não, irmãos? Não é demônio. Tem coisa que é escolha, irmãos. Ah, pastor, mas eu sou homem, né? Por isso, como eu sou homem, a mulher passou perto de mim, olhou para mim diferente. Não. Está completamente errado em relação a isso. Equivocado em relação a isso. O homem é aquele que pode surgir qualquer mulher nos caminhos dele, ele entende que ele tem uma aliança com alguém. Simplesmente assim. É questão de escolha. Davi chegou, olhou pela janela, mandou chamar o rapaz, perguntou quem era, ele falou, é Batseba, manda chamar ela aqui. Não, rei, ela é mulher do soldado Urias que está na guerra. Não, manda chamar ela aqui. É escolha, irmãos. E toda escolha tem uma consequência. Deus perdoa, pastor? Perdoa. Mas Deus não livra da consequência do pecado, não, irmãos. Deus perdoou Davi? Perdoou. Ele continuou, inclusive, sendo segundo o coração de Deus, e pela raiz de Davi veio Jesus. O plano não parou por causa disso. Só que o Davi pagou preço, e alto. Então, o que nós temos que fazer? Se nós temos a vitória, aí a gente finaliza aqui, ó, no mesmo versículo que começamos, ó. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. As maiores vitórias dessa vida nós temos, irmãos. Agora nós temos que escolhermos sermos de Deus. Nós temos que fazermos a escolha para que nós sejamos de Deus. Aqui no versículo 58 diz, portanto, meus amados irmãos, não é uma carta escrita para quem está lá fora, é uma carta escrita para quem está aqui dentro. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Nada que você faz para Deus é em vão. Por isso, faça bem feito. Amém? Nada que você faz para Deus é em vão. Vai prestar um culto para Deus? Preste o seu melhor. Não é em vão o que você está fazendo para Deus, não. Seja firme, seja constante. Vai ter dia que você vai estar, às vezes, irmão, numa situação que não vou. Às vezes é o dia que Deus tem a palavra que vai te ajudar, que vai te levantar. Então existe uma batalha espiritual e que nós temos que fazermos. Hebreus, que não vai dar tempo de ler hoje, a gente lê outro dia, mas eu vou só dar uma passada rápida lá. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo número 10. Versículo de número 18, diz assim, 38, diz assim, mas o justo viverá, e se ele recusar, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu irmão, não recua, não saia da presença de Deus, não saia de onde Deus tem te colocado. Fica firme, constante na palavra do Senhor. Porque nós temos essas vitórias. Mas aí, entenda bem, o rei do orgulho é Satanás, é Lúcifer, que caiu de lá porque foi orgulhoso. Ele continua sendo o rei do orgulho. Você acha que o diabo fica satisfeito em saber que você tem a vitória sobre o inferno? Que ele usa o pecado para derrubar você, aí você tem a vitória sobre o pecado?
Ele usa o invejoso para ir lá te destruir, mas você tem a vitória sobre a inveja. Aí ele usa a macumba para te destruir, você tem a vitória sobre a macumba, o feitiço, qualquer situação que vem da natureza dele. Você acha que ele fica satisfeito? Aí a Bíblia diz assim, que ele ruge como um leão, buscando uma brecha para que ele possa tragar. Nós não podemos dar essa brecha para ele. Sabe por quê? Tem muitas pessoas, irmãos, de oração, pessoas que um dia foram firmes, pessoas que um dia estiveram na presença de Deus e hoje não estão mais. E você fala de Jesus para ela, não, já sei isso aí já. Você convida para vir à igreja, já um dia eu vou. E vem na sua cabeça, mas gente, essa pessoa praticamente, ela me deu os primeiros, me deu um empurrão para me poder ir para a igreja. Faço exemplo de mim mesmo, quando eu vim para a igreja, o rapaz que veio comigo, hoje ele mora no Rio de Janeiro, ele não é crente. Até hoje ele é desviado. O tempo que eu estou na igreja, até hoje ele não está. Ele foi um dos que me convidou para ir na igreja. Aí o pastor num dia perguntou assim, você quer entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui na frente. Ele falou assim, vamos lá? Falei, vamos. Aí ele, vamos. Aí eu saí no meu lugar e fui. E ele deu 2 passos atrás de mim e sentou na outra cadeira. E quando cheguei lá na frente, que eu olhei para trás, cadê ele? Eu estou até hoje. E ele não está. Eu fico perguntando para Deus, Senhor, por quê? Que as pessoas às vezes estiveram um dia, talvez você conheceu pastores, obreiros, músicos, colaboradores, membros, que um dia estiveram e não estão mais. Olha que coisa impressionante. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. É impossível. Essa palavra impossível, ela é muito pesada, irmãos. Sabe? Você consegue pular e segurar no teto? Por quê? É impossível. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participante do Espírito Santo. Bora? E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram, não é o que caiu não, e recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento. Mas o filho pródigo caiu, levantou, mas não caiu de novo. Estão entendendo? Quando a Bíblia fala que desviar é coisa séria, a gente tem que levar a sério. Portanto, a gente tem que pensar muito. Quando vem uma conversinha nos nossos ouvidos, ouça primeiramente o outro lado. Não afasta de Jesus por causa de pessoas, porque não foi as pessoas que não é as pessoas que vão abrir a porta do céu para você. É Jesus. E sendo assim, lá no capítulo de número 11, no capítulo número 11 diz assim, versículo 37, 36. Outros experimentaram escárnios, foram zombados, levaram açoites, até cadeia e prisões, por servir Jesus. Mas não deixaram Jesus. Ninguém aqui foi preso porque vem na igreja.
Ninguém aqui foi açoitado porque veio na igreja. Não, pastor, mas fulano falou mal de mim. Ah, meu irmão, leia a Bíblia aqui, pelo amor de Deus. Está preocupado com o que o outro está falando? Preocupado com coisas tão mesquinhas, tão pequenas. Irmãos, versículo 37, foram apedrejados. Qual o dia que jogaram um paralelepípedo na sua cabeça porque você veio na igreja servir a Jesus? Foram cerrados ao meio. Qual o dia que ao menos alguém te ameaçou com a motosserra? Se você for na igreja, eu vou te serrar no meio? Ninguém. Mas os nossos primeiros irmãos todos passaram por isso. E iam rindo para a guilhotina. Entravam rindo na arena dos leões. Porque sabia que eles tinham uma vitória que ninguém poderia tirar deles. A vitória em Cristo Jesus. Mas qualquer coisinha a pessoa desiste, desanima, não quer mais vir, tal. Aí então diz assim: mortos ao fio da espada. A gente não viu ainda ninguém aqui morrer, porque o Tiago foi morto lá no fio da espada, irmãos, na frente do Pedro. Aí prende o Pedro e coloca o Pedro lá na cadeia e fala: ó, na segunda-feira nós vamos te matar, hein? Nós não vamos te matar hoje porque é sexta-feira, mas aí vem a Páscoa, segunda-feira a gente te mata. A Bíblia diz que o Pedro foi dormir. O anjo teve que chegar e acordar ele porque estava dormindo, sem preocupação nenhuma, porque ele sabia que a vitória dele era maior. Aí diz aqui no mais: andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Leia o 38, por favor. Dos quais o mundo não era digno. Irmão, a gente tem que servir a Deus a ponto das pessoas olharem para nós e entender que o mundo não é digno da nossa presença. Nós estamos aqui porque nós somos o sal dessa terra. Mas o mundo não é digno da gente, não. Portanto, lute para andar certo com as pessoas e com Deus. Batalhe para isso. E qualquer outro problema que vier sobre a sua vida, sobre os seus caminhos, olha só o que diz nesse capítulo 12, versículo 1 para terminar. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunha que é essa, pastor? Essas testemunhas são exatamente o que você acabou de ver. Precisa de mais testemunho do que esses? De pessoas que foram cerradas ao meio, que foram mortos ao fim da espada e tantas coisas mais. Então a Bíblia diz: deixa, porque você está rodeado de uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço. Deixa o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, que é a nossa salvação. Corra com paciência. Né? O que é correr com paciência, pastor? Eu corro, eu vou devagar. Não, é você correr sem desistir. É você correr, irmão, sabendo que você não está preocupado se vai chegar primeiro ou por último. O importante é você chegar. É você estar na presença de Deus. Versículo de número 2 diz assim: olhando para o pastor. Para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha para ele, irmãos. Amém, igreja? Olha para ele. Se você for olhar para o homem, ainda mais hoje com redes sociais, ainda mais hoje com as redes sociais, as pessoas fazem questão, irmãos. Todo mundo erra na vida, correto? Todo mundo erra na vida. Está aí os escândalos aí, ó, no Brasil aí. Todo mundo erra na vida. Mas quando, meu irmão, é alguém ligado à igreja,
As pessoas fazem questão de mandar no seu WhatsApp: olha aí o pastor fulano de tal, olha aí o fulano de tal, olha aí não sei mais quem. E manda mesmo, bombardeia mesmo. Aí onde a palavra diz: eu estou olhando para Jesus. Ontem eu falei com os obreiros aqui. Um missionário escreveu um livro, lá nos anos 90. É um livretinho. Talvez na internet você acha ele, lê até de graça. Chama Arrepender-se para não cair. E lá no finalzinho do livro, nas últimas páginas, o missionário conta a história de um pastor que era amigo de um tio dele, que desviou. Aí chegou num shopping, esse pastor chegou no shopping, mastigando um chicletinho e tal. Desviou assim, estava dizendo que é pastor ainda, mas estava lá no shopping. Aí entrou numa loja e a moça atendeu ele super bem. E aí ele confundiu o sorriso da moça atendente, que é um sorriso de carinho para um cliente que está chegando no seu trabalho, algo comum. Mas aquele pastor ficou tão empolgado que ele perguntou para aquela moça: você tem alguma coisa para fazer hoje à noite? E ela disse assim: você não está me reconhecendo? E aí ele dobrou-se no balcão, mastigando um chiclete, e falou assim, pois eram tantas pessoas que ele já tinha jogado a mesma cartada, e ele ficou jogando na mente dele para ver se achava quem era. Ele falou: olha, sinceramente, estou lembrado de você não. Ela falou assim: o senhor me ganhou para Jesus, o senhor me batizou nas águas, mas o senhor desviou. Eu continuo olhando para ele, eu continuo firme com Jesus. Amém, irmãos? Siga, olhe para Jesus. Ele é o autor consumador da sua fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Ele suportou por nós. Eu não vou suportar uma coisinha aqui, outra ali, outra colar, irmãos, por amor a Ele? Claro que vou. Vamos apegar a Deus. Ele que tem tudo o que nós precisamos, e a vitória que nós queremos vem dele. Digam assim seja.